Olá, terceiro ano, espero que vocês estejam bem e, é claro, a família de vocês também. O tema de história de hoje é Guerra Fria, muito embora o nome que dá título a esse capítulo não seja necessariamente o que é habitual a vocês, talvez em filmes, documentários ou reportagens, se referir a esse tema, que é Guerra Fria. Mas Construindo Rivalidades é uma nomeação adequada porque, de fato, desde o final da Segunda Guerra até o final da União Soviética, de fato ocorreu uma construção dessa rivalidade, sobretudo no que se refere à belicosidade desse confronto, no caso, a construção e o desenvolvimento de armas, destacando entre elas, obviamente, a bomba nuclear e a bomba de hidrogênio. Tá, na década de 1950, nos Estados Unidos, eram comuns livros, panfletos, informativos no cinema, palestras em escolas, entrevistas de cientistas, em meios de comunicação com o objetivo de ensinar a população como se proteger de um ataque nuclear vindo da União Soviética. Tá, esse texto eu selecionei por conta de como ele sintetiza a mentalidade, o medo em que os americanos a todo momento se via na iminência de ser atacado por ogivas nucleares partindo da União Soviética. Como provavelmente os russos também tinham a mesma forma de temor, né? O mesmo pensamento. Tá, vocês podem observar aqui uma imagem, e é claro que eu vou anexar a essa aula, muito embora acho que vocês já assistiram, mas eu vou colocar de qualquer sorte, vídeos de testes nucleares e alguns vídeos relacionados aos conteúdos que nós discutiremos nessa aula objetivamente. Vocês observaram ali que se trata da primeira parte desse tema, que ele é longo. Essa primeira parte será destinada para a segunda unidade, a segunda parte para a terceira unidade. A eclosão da Guerra Fria. Dia 6 de agosto de 1945, um bombardeiro norte-americano chamado Enola Gay jogou sobre a cidade japonesa de Hiroshima uma bomba atômica. Tinha formato cilíndrico, pesava 4 toneladas e foi apelidada, olha que fofinho, Little Boy, ou, uma tradução livre, na verdade é o que seria, garotinho. 3 dias depois, outra bomba apelidada de Fat Man, homem gordo, era atirada contra a cidade de Nagasaki. As bombas eram resultados de pesquisas feitas desde o início da guerra, no chamado Plano Manhattan. O que é curioso é que o que tem de filmes sobre a Guerra Fria é impressionante. Tem muitos filmes. É interessante que esse Plano Manhattan é exatamente o nome de um personagem que se passa no contexto da Guerra Fria, que é a série de quadrinhos o Watchmen, que se transformou num filme. Tem um dos principais personagens que se chama exatamente Doutor Manhattan. Quem conhece, enfim. Os efeitos das bombas foram devastadores e aterrorizantes. Parte da população das duas cidades teve morte imediata. Muitos sofreram queimaduras graves, tiveram lesões traumáticas causadas pelo deslocamento de ar e sofreram os efeitos nocivos da radiação atômica. Estima-se que o número de mortos nas duas cidades ultrapassou as 300 mil pessoas, o que é perverso é que muitas pessoas simplesmente, óbvio, não acharam corpo, porque elas foram pulverizadas, viraram cinzas nos segundos que foi atingido pela bomba, nos milésimos, na verdade. O ataque foi ordenado pelo presidente norte-americano Harry Truman, sob a alegação de que assim apressaria, o final da guerra, que os soviéticos avançassem na região do Pacífico. Na verdade, desde até mesmo eu diria antes do início da Segunda Guerra Mundial, como já estudamos no contexto da Segunda Guerra Mundial, já existia um desagrado, uma preocupação dos países capitalistas depois da ascensão do regime socialista na União Soviética. Nas décadas seguintes, Estados Unidos e União Soviética, aqui é a abreviação de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se enfrentariam em todas as áreas, econômica, política, ideológica, cultural e até esportiva. Isso aqui foi sobretudo nas Olimpíadas, né?
o ato de ganhar medalhas provaria que determinada forma de pensamento ideológico era superior à outra, né? Ou, sobretudo, na concepção de preparo científico e na ciência do esporte, na verdade, né? E também em termos de vigor ideológico, literalmente vigor ideológico, né? Pessoa que ganhava por estar vinculada àquela ideologia, enfim. Possuidores de arsenais atômicos com capacidade de destruir o planeta várias vezes, uma guerra entre esses dois países poderia significar a extinção da espécie humana. Tinha um relógio que era utilizado chamado relógio do juízo final, que faltava 5 minutos para meia-noite. Década de 70, 80. 80 um pouco menos, mas década de 70, os cientistas políticos diziam que o ponteiro estava próximo da meia-noite, que era o juízo final. O antagonismo entre norte-americanos e soviéticos durou 45 anos, deixando marcas na vida de milhares de pessoas. Tá? Esse texto aqui eu não vou trabalhar com ele agora exatamente, na verdade o termo nem é esse. Não vou interpretá-lo agora, mas quem quiser pausar o vídeo e ler, é curioso que mostra alguns princípios básicos, na verdade uma descrição de como ocorre uma detonação nuclear, quais são os efeitos. O clima esquenta. Quando a Segunda Guerra Mundial se aproximou do fim, os governos dos Estados Unidos, da Inglaterra, tiveram de lidar com um problema difícil, a União Soviética, país socialista e com uma organização econômica e social oposta ao capitalismo. Não podia ser destruído. E agora, o que é que vamos fazer? Tá. Com a guerra chegando ao fim, os três líderes estabeleceram alguns acordos. No caso, Joseph Stalin, pela União Soviética, Winston Churchill, pela Inglaterra, e Franklin Delano Roosevelt, pelos Estados Unidos. Eu não sei se, não, na verdade era Franklin Roosevelt. Com a guerra chegando ao fim, os três líderes estabeleceram alguns acordos. Entre outras decisões, ficou acertado que os países do leste europeu, como a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Polônia e a Hungria, não teriam governos hostis aos soviéticos. Na verdade, literalmente, eles ficaram sob domínio soviético. Eles não tiveram nenhum direito de serem neutros e não hostis. Eles ficaram sob domínio literal da União Soviética. A criação das organizações outra coisa também, né? A criação da Organização das Nações Unidas, a divisão da Alemanha em 4 setores, foram outras decisões tomadas. 5 meses depois, nova reunião entre os líderes ocorreu em Potsdam, na Alemanha, uma cidade próxima a Berlim. O representante da Inglaterra foi Churchill, da União Soviética. Foi novamente Stalin. E para os Estados Unidos veio um novo presidente chamado Harry Truman, pois Roosevelt tinha falecido em 12 de abril. Mas Stalin acabou ignorando porque ele não sei se é uma relação de confiança, enfim, eu não estudei exatamente qual foi a interpretação de Stalin, mas é notório que os dois presidentes, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, não concordavam nem um pouco com o regime socialista, portanto, conspiraram, né, digamos assim. Stalin ignorava que nos meios políticos e militares dos Estados Unidos e da Inglaterra não era mais vista como aliada, e sim como inimiga. Durante a Segunda Guerra, somos todos amigos. Depois da Segunda Guerra, melhor, enquanto tinha um inimigo em comum, estavam juntos. Quando esse inimigo foi derrotado, nada de amizade agora. Cada um pro seu canto. Na verdade, eu quero lhe matar. O objetivo era esse. 4 dias após o final da reunião de Potsdam, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre o Japão. Stalin compreendeu que aquelas bombas não eram tão destrutivas que todo o poderio bélico do Exército Vermelho de nada serviria. Com a bomba de Hiroshima começava a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Desce a cortina, chamada Cortina de Ferro, um termo cunhado por Winston Churchill, primeiro-ministro britânico. Receoso de que a União Soviética fosse novamente invadida,
o governo de Stalin decidiu exercer um rígido controle sobre os governos dos países do leste europeu e não recuou dos acordos de Potsdam quanto à manutenção da influência soviética naquela região. O ex-primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, em 5 de março de 1946, declarou que uma cortina de ferro descia sobre o leste europeu e manifestou duras críticas à União Soviética. George Orwell, um dos principais críticos ao regime socialista, inclusive dedicou 2 livros a essa crítica, que é 1984 e Revolução dos Bichos. Quem tiver interesse, fica à vontade de ler. Ele foi um dos que nomearam esse período como Guerra Fria, muito embora o termo seja bem mais antigo do que até a própria Primeira e Segunda Guerra. O presidente norte-americano, em março de 1947, pronunciou um discurso que fundamentou a chamada doutrina Truman. Para ele, o mundo estava dividido em 2. A democracia e livre, é claro que era a concepção dele, caracterizada pelo capitalismo e liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, dominado pela tirania da União Soviética. Para não deixar barato, o que é que os soviéticos fizeram? Um dirigente soviético chamado Andrei Yadanov, obviamente autorizado por Stalin, o que é que ele declarou? Pronunciou um discurso numa conferência dos partidos comunistas do leste europeu, no qual afirmava que a União Soviética defendia verdadeira liberdade e que os Estados Unidos planejava levar o mundo a uma nova guerra. Para interpretar a Guerra Fria, os historiadores apresentaram várias explicações. Estudos recentes afirmam que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, ao final da Segunda Guerra, tinham interesses em garantir as áreas de influência no mundo. No caso soviético, estavam sobretudo os países do leste europeu. Em outras palavras, era um conflito pela hegemonia no mundo. Esse mapa aqui é curioso, que mostra de maneira bastante clara qual era o lado soviético, qual era o lado pró-capitalismo e os outros que eram capitalistas, mas não declaravam apoio a ninguém. Suíça, Áustria, Iugoslávia, Irlanda, enfim, não vou falar o nome de todos. Vocês pausam aí, podem observar aí com calma. Nova ordem mundial. Por que era chamada de nova ordem? A antiga ordem, os europeus que eram os principais poderosos no cenário político e econômico mundial. Agora, os outros 2 personagens entraram nesse poder e agora, na verdade, dominou o controle político e econômico mundial. No mundo que surgiu após a Segunda Guerra, enquanto os principais países europeus ocidentais, Reino Unido e França, perderam a hegemonia mundial, os Estados Unidos configuravam-se como a nação mais rica e poderosa do planeta. A renda per capita da sua população mais que dobrou, de 550 para $1.260. Inglaterra e França saíram da guerra fragilizados, embora dispusessem de impérios coloniais importantes. Itália e Alemanha estavam arruinadas. O país lançou-se, então, à construção de uma nova ordem mundial, que é os Estados Unidos. Era preciso fortalecer as economias europeias e criar mecanismos de controle dos capitais, ou seja, um controle econômico. Controlar a economia de um país é literalmente controlar o próprio país. Em julho de 1944, ainda no final da guerra, representantes dos Estados Unidos e de outros 43 países, incluindo o Brasil, aprovaram um acordo que ficou conhecido como Bretton Woods, no qual o dólar passava a ser moeda internacional, que teria como garantia o ouro, o chamado lastro, né? Então, vocês podem observar que até hoje o dólar é utilizado como medida e, na verdade, como moeda internacional das relações comerciais. E quando eu falo medida é porque, por exemplo, se alguma agência de notícias noticiar sobre um determinado acidente, ele vai falar sempre o prejuízo em dólares, por exemplo.
Assim, em 5 de junho de 1947, o secretário de Estado norte-americano, George C. Marshall, anunciou o chamado Plano Marshall, pelo qual os Estados Unidos concederiam empréstimos a juros baixos ou mesmo doações em dinheiro para os países europeus, desde que eles comprassem mercadorias norte-americanas. Os objetivos eram reconstruir o sistema capitalista, abalado pela guerra, e recuperar os países europeus, integrando-os à economia norte-americana. Era literalmente um acordo, a compra de um acordo, para que os países europeus, eles, de maneira direta ou indireta, não sofressem influência do regime socialista soviético. Os partidos comunistas perderam força e acabaram derrotados nas eleições parlamentares durante a aplicação do plano. Então, funcionou. Entre 48 e 61, os Estados Unidos transferiram aos países europeus cerca de 13 bilhões de dólares. Inglaterra, França, Alemanha e Itália foram os mais beneficiados. A mesma política foi estendida ao Japão, especialmente após o triunfo da Revolução Comunista na China, em 1949. Os objetivos eram os mesmos, era o chamado o Plano Colombo, né? Recuperar a economia japonesa, vinculando-a à norte-americana, e criar uma barreira à expansão do comunismo no Extremo Oriente, uma vez que a China já tinha, como nós vimos ali, já tinha adotado o regime comunista. Com essa mesma finalidade, governos intelectuais e meios de comunicação europeus e norte-americanos produziram discursos e imagens extremamente negativas contra o comunismo e a União Soviética. Era a propaganda anticomunista. Você vê como, enfim, né? Não estou dizendo que o comunismo não tenha suas falhas, mas boa parte do nosso imaginário que nós temos sobre a negatividade do comunismo, do sistema socialista, é fruto de uma propaganda. O marxismo, eu não vou ler esse texto, mas em termos, sintéticos, no caso, falando de maneira resumida, o marxismo foi dado através do nome de um senador chamado Joseph McCarthy, desculpe, e ele perseguia os comunistas, né, fazia uma perseguição que eu não sei se era necessariamente violenta, mas no mínimo uma violência simbólica, né? Um diretor que se declarasse comunista não ia ter filmes para gravar, por exemplo. Não ia ter trabalho, né? O governo da União Soviética reagiu ao Plano Marshall. Em janeiro de 49, foi criado o Conselho de Assistência Mútua Econômica, o Comecon, com o objetivo de integrar as economias da União Soviética e dos países do leste europeu, criando um mercado comum. Em 4 de abril do mesmo ano, Estados Unidos, Canadá e países da Europa Ocidental assinaram um acordo militar. Estão observando que a primeira dimensão foi econômica e agora vamos partir para a dimensão militar. A fundação da Organização do Tratado do Atlântico Norte é o que é conhecido hoje. Conhecido hoje não, na época também era conhecido, né? Mas é a OTAN, que antes era um exército internacional. Lembrando que a ONU, a sede da ONU fica em Nova York, nos Estados Unidos. Em resposta, em 14 de maio de 1955, a União Soviética replicou a criação de um acordo semelhante, unindo sob sua liderança a Albânia, a Alemanha Oriental, a Bulgária, a Polônia, a Tchecoslováquia, Romênia, a Hungria. Era o Pacto de Varsóvia. Só lembrando que esses acordos eram firmados com qual objetivo? Se caso ocorresse um conflito entre as duas nações, ou qualquer uma dessas partes agredisse qualquer um ou outro, seria um acordo, uma formalização de que haveria um apoio militar. Por isso todo mundo tinha medo de que a qualquer momento ocorresse uma terceira guerra. Mas, enfim, né? Com ogiva nuclear ia ser completamente diferente esse conflito. Diferente e muito mais destrutivo. O clima se acirra. Derrotada na guerra, a Alemanha estava dividida em 4 áreas, ocupadas por França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. A capital Berlim, embora encravada no setor controlado pelos soviéticos,
encontrava-se dividida entre os quatro aliados. Esta política, bem como a integração econômica e financeira de Berlim à parte ocidental da Alemanha, contrariava os acordos estabelecidos com a União Soviética ao final da guerra. Em 24 de julho de 48, os soviéticos impuseram um bloqueio total a Berlim Ocidental. Sem suprimentos, a cidade ficaria sob o domínio soviético. Os Estados Unidos, no entanto, enviaram por aviões toneladas de alimentos para a população. Em maio de 49, os territórios da Alemanha, ocupados pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela França, foram unificados, dando origem à República Federal da Alemanha, obviamente aliada aos Estados Unidos e sob o regime econômico capitalista. A parte da Alemanha ocupada pelo Exército Vermelho, vocês podem observar aqui o mapa, a Berlim, como dentro do território soviético, também era dividido em 4 zonas. Na parte alemã, ocupada pelo Exército Vermelho, foi criado outro país, República Democrática Alemã, comunista. Na Copa do Mundo eram duas Alemanhas que disputavam, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. As tensões aumentaram ainda mais com a construção do Muro de Berlim, em 61, pelos comunistas, dividindo a cidade de Berlim. Aqui está falando sobre a construção do muro. Quem quiser pausar o vídeo, fica à vontade para estudar um pouco mais detalhadamente como foi a construção do muro, tanto o tamanho em termos de comprimento e altura, tem tudo aqui. E tem um filme muito interessante que é Pontes dos Espiões, quem quiser assistir, um filme de Spielberg, que fala exatamente sobre esse contexto de Guerra Fria e a sua relação com o muro. Tem um filme de espionagem chamado Atômica, quem quiser assistir fica à vontade, muito bom, tem na Netflix, eu não sei se tiraram do catálogo. O equilíbrio do terror. O monopólio nuclear norte-americano durou pouco. Em 1949, a União Soviética explodiu sua bomba atômica. O governo Truman respondeu à demonstração da União Soviética, alertando sobre a construção de uma arma 1000 vezes mais potente. E construiu mesmo, viu? As pessoas chamam de pequeno sol, né? A bomba de hidrogênio, uma vez que é o mesmo princípio de funcionamento que ocorre no Sol, né? Em novembro de 1952, os Estados Unidos testaram sua nova arma. A União Soviética fez o mesmo. No ano seguinte, acelerava-se a corrida armamentista. Aí já entramos na área, aprofundando na área bélica, né? Mas, ao contrário das expectativas, os governos da União Soviética e dos Estados Unidos conseguiram negociar o equilíbrio de poder no mundo. Até mesmo porque, se de fato acontecesse um conflito, ambos iam se aniquilar. Cada um teria domínio em suas áreas de influência. Os norte-americanos não contestariam o poder soviético nos países da Europa Oriental e a União Soviética não interfeririam nas regiões onde os Estados Unidos exerciam sua hegemonia. É claro que foi um acordo bem michuruca, né? Ou melhor, fizeram um acordo, mas na prática todos estavam tentando expandir sua ideologia pelo mundo. O temor mútuo incentivava a produção de mais armas nucleares, e quanto mais armas nucleares, fazia com que as pessoas criassem mais armas nucleares ainda. Enfim, entendeu a lógica, né? Ao final da Guerra Fria, os arsenais atômicos dos países juntos poderiam destruir o planeta dezenas de vezes. Eu posso estar enganado, mas o arsenal russo estava em 1600, eu não lembro com exatidão, mais de 600 ogivas, enquanto os Estados Unidos 1580 ogivas. De novo, quem quiser pausar o vídeo e ler o texto, complementar, fique à vontade, senão o vídeo vai ficar demasiadamente longo. Vamos adiantar. China Vermelha. A vitória da Revolução Comunista em 49 na China, que não era esperada pelos Estados Unidos, desequilibrou a conjuntura da Guerra Fria. A revolta resultou da retomada das lutas entre comunistas e nacionalistas chineses após o final da Segunda Guerra Mundial. Com o regime republicano, surgiu o Partido Nacional do Povo. Isso aqui foi antes da Guerra Fria, na verdade até da Primeira Guerra Mundial. O Kuomintang, defendendo o nacionalismo
a democracia e o bem-estar da população no partido. Estavam organizados empresários latifundiários do Sul e funcionários do Estado. Esses grupos apoiavam o fortalecimento da República e a unificação do país. Até aí tá lindo, né? Mas eram contrários aos movimentos camponeses. O país era majoritariamente agrário. Então, em 1921 foi fundado o Partido Comunista Chinês. As duas agremiações, embora rivais, lutaram juntas pela República e contra os grandes proprietários de terras do norte do país. Em 1927, Chiang Kai-shek assumiu a liderança do Kuomintang e passou a perseguir os comunistas. Você já sabe como é perseguir, né? Mata todo mundo. Refugiados nas zonas rurais, os comunistas descobriram um forte movimento camponês e o incorporaram à luta revolucionária, junto com os operários. Um dos dirigentes comunistas, Mao Tse-tung, conhecido na história, né, como um dos principais genocidas da história, passou a atuar diretamente na organização dos camponeses nas regiões centrais e no sul da China. Mao Tse-tung, entre 34 e 35, liderou então a retirada das tropas comunistas no episódio conhecido como Grande Marcha. Cerca de 100 mil homens percorreram quase 10 mil quilômetros. Em 31, quando o Japão invadiu a China, a luta pela defesa do país motivou a união dos dois adversários políticos. Como sempre, né, vamos enfrentar um inimigo em comum, então vamos unir forças pelo menos dessa vez. Quando terminar a guerra, cada um para o seu lado e aquela vontadezinha marota de querer arrancar as tripas um do outro. Essa união se estendeu entre 37 e 45, durante a Segunda Guerra Mundial. Ao final dessa guerra, o PCC, primeiro comando da capital, só que não é, primeiro Partido Comunista Chinês, enfim, né, dispunha de uma força militar importante e dominava várias regiões da China. Contudo, Chiang Kai-shek, nome bonitinho, né, estava determinado a derrotar os comunistas. Comunistas de merda, eu vou matar todo mundo. Eles falavam em chinês, é claro, né, que eu não sei como é. E, com apoio militar dos Estados Unidos, atacou bases camponesas. O Exército Popular de Libertação, força militar dos comunistas, enfrentou e derrotou as tropas do Kuomintang. Chiang Kai-shek refugiou-se na ilha de Formosa, atualmente Taiwan, que até hoje tem essa disputa, viu? Taiwan quer se proclamar como independente, no entanto a China não permite, o poderio militar chinês não deixa que outras nações estrangeiras, elas só reconhecem, mas intervir literalmente para fazer com que Taiwan se torne um país independente, ainda isso não ocorreu. Agora vamos para o que vocês já conhecem bastante, pelo menos superficialmente. Guerra das Coreias. As duas Coreias. Coreia, uma guerra bem quente. A Guerra da Coreia, em 1950, foi um marco na Guerra Fria. A Península Coreana havia sido invadida pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Guerrilheiros comunistas coreanos combateram os japoneses na Conferência de Yalta e Potsdam. Roosevelt, Churchill e Stalin estabeleceram que a Península Coreana seria dividida no paralelo 38, ficando a parte norte sob influência soviética e a sul norte-americana. Como vocês bem sabem hoje, Coreia do Sul é capitalista, Coreia do Norte socialista. Na parte norte da península, sob liderança de Kim Il-sung, surgiu a República Popular da Coreia, de regime comunista. Na parte sul capitalista, logo foi instaurada uma ditadura militar. Quem esperava a democracia, nada a ver, viu? Não aconteceu no início. Mesmo com a divisão territorial, com o estímulo de Stalin, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. Eita, começou a treta. Em junho de 1950, tropas norte-coreanas avançaram sobre o sul com o objetivo de unificar a península sob o regime comunista. As tropas norte-americanas inicialmente impediram a continuidade do avanço dos norte-coreanos e, em contraofensiva, avançaram para o norte. O objetivo era derrotar os norte-coreanos e unificar as Coreias, excluindo os comunistas.
em novembro, após entrar na capital norte-coreana, Pyongyang, e preparar as comemorações da vitória final, o comandante MacArthur, destacado militar da Segunda Guerra Mundial, quase não li, tá sabendo nem ler direito, foi surpreendido pela entrada da China na guerra em auxílio aos norte-coreanos. E em 51, com o equilíbrio das forças, ficou estabelecida a existência de duas Coreias, a do norte comunista e a do sul capitalista. Em julho de 1953, a guerra chegou ao final. A guerra, como está falando aqui, é o conflito direto, mas até hoje não é declarado um acordo de paz. Foi assinado o chamado armistício, ou seja, quando não há mais um conflito bélico entre as duas nações. Tá, dou por encerrada a aula de hoje. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Próxima aula é a continuação desse mesmo conteúdo, uma parte que vamos falar sobre a corrida espacial, o quão foi importante para o avanço tecnológico da humanidade como um todo. Muito bem, tchau para vocês e até mais.